Olá, tudo bem? Estamos aqui com você para mais um podcast Núcleos, onde nós revelamos a você, através de histórias, que é possível a qualquer pessoa alcançar o êxito e alcançar as bem-aventuranças de estar dentro do propósito de Deus. Você sabe, esse podcast tem por objetivo levar você a se redescobrir, sair do ponto de parada e ir até onde você pode alcançar. Há potencial em você, a essência de Deus está na sua vida e eu tenho certeza que, crendo em Deus como eu creio ou não, você tem algo de bom em você. E trazendo pessoas que têm histórias lindas, de superação, histórias que venceram o tempo, venceram as adversidades, venceram muitas coisas para chegar onde chegaram. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com um amigo, César Azevedo, ex-secretário de Urbanismo de São Paulo, porque ele está aí, uma nova trajetória, teve que deixar o cargo um pouquinho de lado. Para fazer isso você vai conhecer, não se espante com a orelha dele, não é bonita como a minha, porque ele é lutador e eu não sou, tá certo? Mas é um atributo, ele tem uma ferramenta que eu não tenho. E eu quero dar, seja bem-vindo, César. Olá, apóstolo Mário. Bom, é uma alegria muito grande estar aqui com você. Quero cumprimentar amigas e amigos que estão nos acompanhando. Dizer que poder compartilhar um pouco da minha história, conversar com um homem de Deus igual você e dizer tudo aquilo que Deus fez na minha vida, as portas que Deus abriu para mim, não que eu seja exemplo, mas para mim é um prazer muito grande, porque a gente tem que dar testemunhos e bons testemunhos. É isso aí. O César Azevedo, vou ler aqui um pedaço do currículo dele para não ficar cansativo. Você pode colocar a mão assim na boca. Vamos ler, que é muito pequeno, gente. É um livro o negócio. Ele é advogado há mais de 15 anos, com mais de 15 anos de experiência na área pública, foi diretor da Secretaria de Relações Institucionais e Desenvolvimento Metropolitano de 2007 a 2012, coordenou o Plano de Modernização e Reestruturação do IPEM em São Paulo, como assessor-chefe do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, 2013 a 2014. Foi diretor-chefe de gabinete da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, 2014 a 2016. Pensa um lugar que é uma escola para o cara ficar bom na política, esse trem aqui. Está na Prefeitura de São Paulo desde 2017, atuou como chefe de gabinete de secretarias, subprefeituras, da Casa Civil, do gabinete do prefeito, lá para baixo. Entre fevereiro de 2019 e dezembro de 2020, atuou como secretário municipal de licenciamento de 2021 a 2022, assumiu o cargo de secretário municipal de urbanismo e licenciamento. Em 2022, passou a presidir a SP Urbanismo, agência reguladora de São Paulo. É um prazer estar contigo aqui, muito bom. Obrigado por ter aceitado nosso convite. Nos conhecemos através de um mala sem alça, que é o André Sanches, mala sem alça. Eu não gosto desse menino, mas como ele conversou comigo, falou que estava contigo, eu falei, se quiser trazer o seu amigo, vira meu amigo, porque eu conheci o André, ainda era magro. Então deve fazer tempo. Morava na comunidade do Peri, agora já tá. Deus prosperou. Agora tá no Jardim São Bento, Deus Jardim prosperou. São Paulo, já tá no, né? Nem no Peri mais vai e tal. Não visita ninguém, né, André? Só na época da eleição? Tinha cabelo, não era casado. Eu conheci o André há muito tempo. Mas a Patrícia fez boas maravilhas na vida do André. Eu não sei se ele fez pra ela, mas tudo bem, vamos deixar isso pra lá. O entrevistado não é ele, então vamos deixar esse assunto pra depois. César, me fale um pouco de você. Quem é você? De onde você veio? Qual a sua origem? Quem são seus pais? Como é a sua história? Fique à vontade, o programa é seu. Apóstolo, César Azevedo, lutador. Acho que os meus amigos não podem escutar, porque tá se vendendo como lutador, o bicho vai pegar quando você vir treinar. Sou um praticante de jiu-jitsu. Sou César Azevedo, filho do César e da Soraya. Meu pai funcionário público, minha mãe sempre se dedicou à família, ambos pastores. Então eu tive a oportunidade, o privilégio, desde muito cedo, poder crescer dentro da igreja, ter os Qual princípios. igreja? Comunidade Cristã da Família. Ok. Ter os princípios cristãos, isso faz toda a diferença. Claro. Na vida, na formação de qualquer ser humano, e é uma das maiores responsabilidades e objetivos que eu tenho, poder passar e poder criar as minhas filhas também com os mesmos princípios e a mesma formação. Você é casado, então? Ex-casado. Tem filhos? 2 filhas. Catarina e Helena, é uma das maiores virtudes. Não estão lutando jiu-jitsu? A Catarina, 6 anos, já é praticante de judô. Menos mal. Mas daqui a 2 orelha anos, vai machucar daqui também. 2 anos ela vai pro jiu-jitsu. Tem um lutador muito conhecido no mundo do jiu-jitsu, chama Royce Gracie. É um dos maiores nomes do jiu-jitsu. Conheço ele. As orelhas dele não são deformadas. Uma vez, numa entrevista, perguntaram pra ele, por que sua orelha não é
quebrada desse jeito, igual todos os outros lutadores? Ele respondeu, porque eu sei o que eu faço. Tem gente que bate numa deforma, a gente que apanha. Ótima resposta. A gente olha a orelha do Mike Tyson, por exemplo, não é deformada, porque o cara, ele bate, não apanha. Então a gente que apanha acaba machucando, algumas avarias acontecem e a gente acaba ficando com esses marcos. Muito boa. Falou, eu sei o que eu faço. Mas, apóstolo, eu cresci na igreja, eu morava, quando criança, no Jardim Tremembé, ali, uma travessa da Manuel Gaia, próxima a Cizefredo Fagundes. Nem conheço esse lugar. Não conhece ali? Não. É o melhor lugar do Brasil, Zona Norte de São Paulo. Eu sou bairrista, morador de Santana. Cuidado, continua... você vai pedir voto, não pode falar. Não, eu sou bairrista, adoro morar. Minha família está em Santana, está na Zona Norte, minha mãe, meus irmãos. Enfim, cresci, sempre estudei ali nos colégios públicos ali, Rafael, Cardoso. Depois, quando eu tinha ali perto dos 15 anos, nós mudamos para o Jardim São Paulo. Estudei no Buenos Aires, que é um outro colégio também, sim. Bem conhecido na Zona Norte. E pude, bom, além de ter uma família com mais 2 irmãos, o Cauê e o Jonas, todos lutadores também. Meu primo também lutador, a família de faixa preta. E agora... Meu primo tá no MMA também, saindo na porrada. Então, desde pequeno, você foi, na verdade, forjado por 2 bases, né? A base da fé, do ensinamento da palavra de Deus e a disciplina do exercício num estilo de luta. Porque artes marciais. Isso ajuda você a ter uma condução de resistência e persistência. E disciplina, com certeza. É excelente. Eu falo muito, apóstolo, e eu defendo que a gente estava brincando, né, das minhas filhas praticarem luta. Eu acredito que a arte marcial, ela ajuda o ser humano a ter autoconfiança, a ter sangue frio e poder pensar antes de agir. Porque a gente vê tantos episódios negativos acontecendo, porque muitas vezes as pessoas agem por impulso. Tem uma máxima no jiu-jitsu que a gente sempre fala: corpo quente, cabeça fria. Para a gente poder pensar e estar sempre preparado para tomar uma decisão e agir com sabedoria. E o jiu-jitsu, eu sou fã de artes marciais, já pratico boxe também, já lutei karatê, muay thai. Mas por que eu gosto de jiu-jitsu? Porque é um jogo de xadrez. Então, assim como a nossa vida, é um jogo de xadrez também. Sim. Você faz um movimento esperando que seu adversário vai fazer outro movimento e você já poder antever o que vai acontecer nesse jogo. E eu cresci aqui na Zona Norte, né, a região ali de Santana, depois da minha adolescência. Pude fazer faculdade, né, eu não tinha condições de pagar uma faculdade. Quando eu tinha, com 16 anos, eu estudava de noite e trabalhava de office boy na Santa Efigênia. Aí, o que eu fiz esse período? Eu juntei um dinheiro, que eu falei, bom, o ano que vem é meu último ano no colégio. E se eu quero ter um estudo, eu preciso ter grana para pagar, né? E tem que fazer faculdade. Que faculdade você fez? Eu fiz Direito, mas eu vou contar a história. O que acontece? Eu no segundo ano do colégio, antigamente era colegial, né? Sim. Eu comecei a guardar dinheiro para que no terceiro ano eu pudesse pagar um cursinho para me preparar para os vestibulares. Você tem quantos anos? Hoje eu tenho 37. Cursinho médio, objetivo? Eu fiz objetivo, né? Que tinha um ali na Alfares de Magalhães, em Santana, uma travessa ali da Ezequiel Freire. Sim. Hoje não tem mais lá. E aí eu fiz o segundo colegial, com 16 anos, e guardei o dinheiro. Chegou em dezembro, cheguei para minha patroa, lá na Santa Efigênia, eu falei, Silvia, eu preciso que você me mande embora, mas eu preciso que você me mande embora, porque eu preciso desse dinheiro da rescisão. Eu expliquei, ela falou, é isso mesmo? Você não tá me enrolando? Não é golpe, você não vai viajar, não vai pra bagunça, você não quer concorrer com... Não, é isso, eu preciso de dinheiro que eu quero estudar ano que vem. Mandou embora, paguei o cursinho. Então eu fiz o terceiro colegial de manhã e o cursinho de noite e de tarde. Eu ficava estudando para eu conseguir fazer faculdade. Infelizmente não consegui passar em uma faculdade pública, mas em todas as outras universidades privadas eu fui aprovado. Como as minhas notas foram boas nos vestibulares, com exceção do Largo São Francisco, que não deu certo, eu consegui bolsa de estudo. Então, não é que não é boa, é que o nível de exigência de nota deles é fora do normal. É muita concorrência. Largo São Francisco é muita coisa. E aí o que acontece? Consegui bolsa de estudo e ingressei na faculdade particular mesmo. E aí eu pude... meu pai, ele era militar e ele trabalhava na segurança do governador José Serra. E eu falei, pai, eu queria estagiar
com procurador, queria... Ele me Qual colocou, faculdade você fez? Fiz na Unip, fiz Direito na Unip. Aqui em Santana Santana, mesmo, na ou- Vila Guilherme, na verdade, Vila né? Guilherme, em cima, naquela ruazinha ali. Isso, Amazonas da Silva. Sim. Perto ali Rua atrás do... difícil de estacionar. É, e ali atrás do Center Norte. Você sabe que quando foram construir República da Paz ali, né? aquela base ali, eu tive uma reunião na época com uma pessoa que era ligada à direção-geral da Unip, que começou ali, estava ali em Alphaville, e eu falei para ele, rapaz, você escolheu um lugar muito ruim. Ele falou assim, vai lá virar lá, você vai ver. Eu falei, então tá bom. E o duro que virou E mesmo, né? virou. mesmo. É o segundo, Ponto o terceiro 16. maior campus de São Paulo, Ah, essa eu não em sabia. termos de resultado. Essa eu não sabia. É, isso aí. E aí, Apóstolo, eu comecei a estagiar no Palácio do Governo, né? E eu Lugarzinho ruim para começar. Deus sempre me abriu boas portas, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas Claro. com experiência, com capacidade técnica, e eu tenho uma máxima pra mim. Eu tenho que estar perto de pessoas que agregam alguma coisa na minha vida. Eu não fico perto de alguém que não me agrega nada. Ou é uma relação profissional, isso que pode Sim. me ajudar, ou é uma pessoa extremamente inteligente, eu vou aprender com essa pessoa, vai me fazer bem, porque eu gosto de conversar com pessoas que têm conhecimento, têm experiência. Ou é uma pessoa extremamente engraçada que vai fazer eu rir, Provoque em você alguma coisa Alguma que te coisa ensine algo. que eu ganhe alguma coisa com isso. Porque tá perto de uma pessoa que não vai me agregar nada, Só leva para baixo, né? pra que isso, né? A âncora basta os problemas que a gente Não tem são que poucos. desviar. Não são poucos mesmo. Então eu pude me aproximar de algumas pessoas e sempre com aquele sentimento de aprender, aquele sentimento de gratidão, de humildade. Eu pude conhecer um pouco. Deus abriu as portas, eu tive a oportunidade de ocupar alguns cargos. Foi quando eu viro diretor administrativo da Secretaria de Relações Institucionais e depois da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano. E aí eu começo a conhecer um pouco mais de cidade. Nesse meio tempo, eu me filiei ao PSDB. Naquele momento, o PSDB tinha líderes... Era a maior força de São Paulo também. A gente tinha líderes, né? Era o final do governo Fernando Henrique Cardoso. Nós tínhamos José Serra voando. O Mário Covas já tinha falecido, mas ainda estava muito fresco na nossa memória. Até hoje tá vivo, né? É que as gerações agora, quando você fala de Mário Covas, mas Mário Covas é uma referência nacional. Trabalhei um bom tempo né? com ele. Você trabalhou com ele? Então tem um privilégio grande. E eu conheci o Bruno Covas. E nesse interim, eu trabalhava e acompanhava o Bruno, fazia as campanhas do Bruno Covas. Primeira campanha de 2006, a deputado estadual, depois a reeleição dele. E aí foi indo e a gente foi sempre trabalhando, eu fazendo campanha pro Bruno e tocando minha vida no governo. Da Secretaria Preenchendo os espaços. e trabalhando, dando meu máximo, porque aquele pensamento, né, que a gente escuta muito e eu tenho isso pra mim, o que eu for fazer eu tenho que ser o melhor. Isso pra mim é até motivo de terapia, porque eu não sei perder, eu não sei errar. Então se eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que ser o melhor. Se eu souber que tem alguém melhor que eu, se eu respeitar a pessoa, ok. Se for um Royce Gracie, tudo bem, ele pode ser melhor que eu no jiu-jitsu. Agora Modesto você. Eu acho que o pessoal que tá assistindo esse vai me podcast pegar na rua. devia chamar ele pra uma briguinha. Pra dar uma Não, baixada de bola não, nele. não. Que ele só quer o Royce Gracie. Só isso, hein? Mas, Apóstolo, eu tenho que ser eu tenho que dar o meu máximo no que eu faço. E aí eu fui me dedicando muito, estudando, concluí a faculdade, aquela coisa toda, e eu fui para o Instituto de Pesos e Medidas, que é o Inmetro em São Paulo. Sim. Né? O Inmetro é uma entidade federal que ele delega suas funções para autarquias estaduais, que são os IPENs no Brasil todo. E Lá que você conheceu o Alexandre Mondonese? lá você conhece o Mondonese também? Conheço, Aí eu muito te bem. Fizemos conheci. faculdade juntos. Ah, é? Você é economista Mackenzie. ou filósofo? Economia. É que ele fez Mackenzie. as duas, exato. E eu trabalhei com ele, fiz uma parceria muito boa com o Mondonese. Ele me trouxe ali para o IPEM, a gente modernizou todo o estudo de peso e medida do Estado, reformamos, trocamos as regionais, são 14 regionais, sabe? Viajei o Estado, viajei o país, porque eu tinha as reuniões do Inmetro, pude conhecer um pouco mais de gestão. O Alexandre Mondonese é um técnico muito bom, tem uma capacidade cognitiva gigante, uma inteligência cognitiva gigante, e pude conhecer um pouco de gestão com o Mondonese. De lá eu fui para a Fundação Procon, no acordo do Bruno Covas com o falecido deputado Campos Machado. O Bruno fez um acordo lá com ele e me indicou para ser chefe de gabinete do Procon. Pude conhecer um pouco mais de política pública, mas mais próximo das pessoas. Corpo a corpo. Porque os outros cargos que eu ocupei eram mais Hoje em distantes. inglês é o B2B, né? É exato, B2B, Da vida é. pública. Os outros cargos que eu havia ocupado me deixava longe das pessoas.
O Procon, eu fui conhecer de perto o consumidor. Você estava na casa do Egito aprendendo a governar e depois você foi andar com o povo para saber como eles sofriam. Comandando o deserto, né? E o consumidor que procura o Procon, ele é o menos favorecido sempre, né? É uma relação desproporcional, Vulnerabilidade total. Gigante. De lá, o Bruno vira vice-prefeito. E aí ele me chama para ir para a prefeitura. Nesse período aí de Procon, acontece um episódio na minha família, que eu perco meu pai, de uma maneira trágica, num assalto. E isso me destruturou muito grande, de uma maneira muito grande. Nesse período todo, apóstolo, eu sempre, como eu disse para... Isso porque ele é militar. Pois infelizmente, ele pegou uma moto minha emprestada, que eu sempre fui fascinado por velocidade, andava de moto, e ele acabou sofrendo um assalto e perdemos meu pai no assalto. Foi reagir. Nem deu tempo. Mas, e nesse momento, minha cabeça virou de ponta... Sim. Eu virei de ponta cabeça, minha vida bagunçou. Imagina, eu lembro, claro, não tem como esquecer, 9 de agosto, um sábado, véspera do Dia dos Pais, toco o telefone do hospital, minha mãe, seu pai deu entrada no hospital. Eu falei, nossa, deve ter sofrido acidente, vamos pra lá. Quando chega, a gente descobre que ele havia falecido. Pô, aquilo bagunçou a família inteira. Imagino. E eu mesmo, e aí eu questionei muito Deus nesse momento. Imagino. Mas não foi um questionamento de revolta. Foi um questionamento, sabe quando o pai que corrige o filho, ou o pai não deixa o filho fazer alguma coisa, e o filho fica perguntando por quê? O filho não deixou de amar o pai. Sim. Mas o filho pergunta por quê? Só quer entender, né? Por que isso? E era esse meu questionamento com Deus. Deus, por que meu pai? Era pastor, era uma pessoa exemplar, um bom ser humano, se dedicava, mas por quê? E nesse momento, dentro do César, começou uma série de questionamentos, de bagunça, eu me perdi, parei de treinar, não tinha vontade de voltar para casa porque... Período de depressão. Olha, eu nunca fui diagnosticado com depressão, mas eu acho que é um mergulho gigante. Só queria saber de trabalhar, mergulhei no trabalho. Minha mãe, claro, assim como todos nós, sabemos que a nossa Quantos irmãos vocês são? Nós somos em 3. Eu, Cauê e o Jonas, tudo homem. Eles são mais novos que eu acabo meio que tomando a frente da família, assumindo meus irmãos, minha mãe. E minha mãe, claro, como toda boa serva de Deus, sempre, nossa força está em Deus, temos que... Quando eu fui, 2 semanas depois que meu pai faleceu, voltei na igreja, foi muito ruim para mim voltar na igreja que meu pai... Imagino. Mas assim, me destruiu. A CCJ ali é... CCF. CCF é a... Onde ela ficava? Ali na Guacá, não? Exatamente, era na Guacá. Do apóstolo... Do pastor Cláudio Normarques. Você é discípulo do apóstolo Cláudio Nor? É muito... Minha mãe é lá ainda. É meu amigo há... É mesmo? 15, 18 anos. Eu já preguei ali. Ah, é? Eu que apresentei o pastor que cuidava daquele prédio, que apresentou pra ele ficar lá. Ah, depois, quando ele sai Na Guacá mesmo. Que aí depois ele foi Primeiro lá pra frente. foi em Santana. Isso, em cima do buffet, do cartório. Do cartório. Que depois virou o buffet. Isso. Aí ele sai e vai pra aquele prédio. Foi eu que apresentei pra ele. Minha mãe morava em frente. Naquele condomínio, E o pastor de lá queria passar a igreja pra mim na época. E eu chamei o Cláudio Novo e falei, aqui é um lugar que dá legal pra você. Porque pra mim não dá, porque eu tava cá embaixo. Na Vila Palmeira. Que legal. E agora ele tá aqui na travessa atrás do Boi Maiado. Exatamente, bem ali atrás do Boi Maiado. Onde era a igreja prédio do próprio Paulo ali. Tavares na década passada. Num prédio próprio ali. Estivemos junto agora, faz 20 dias, no enterro do Bispo Edgar, lá em Atibaia. Não sabia. É meu amigo. Minha mãe eu acho. Minha mãe, eu acho que sim. Dificilmente o Cláudio Nor vai ser amigo de alguém. Ele é gente boa demais. O muito menino dele também é muito Daniel bom, Marques. que tá na igreja, muito bom. Tomamos café outro dia com o Daniel. Ele já me ligou 50 vezes pra ir lá tomar café à tarde, que eu nunca vou lá. Eu gosto de tu, cara. Você é gente boa, você é crente, você é um menino crente. Ele me conhece, sabe quando eu falo isso. Mas voltar naquele prédio foi muito ruim pra mim, apóstolo. Imagino. E em vez de me fazer bem, me fez muito mal. Então aquilo fez eu me fechar. Comecei a chorar, fui embora. E aí, o que foi pior, como eu cresci naquela comunidade, aquela é minha família, cresci ali, todo mundo começa a me ligar. Aquilo aí terminou de me arrebentar. Mas é um momento muito difícil, porque as pessoas querem ser condolentes e não sabem. Ligo ou não ligo? Exatamente. Ligo ou não ligo, né? Eu tenho uma pastora nossa agora que faleceu, o pai dela. A gente já sabia que ele estava em estado de
de falência, um senhor de idade, mas ela era muito apegada com o pai. E eu não pude ir no enterro. Que é uma coisa que eu nunca faço, assim. Eu viajo para outro país para enterro de amigo. E aí eu não consegui ir. Depois eu mandei mensagem para ela: não, eu entendo, a gente tá tudo tranquilo, estamos orando. Aí eu falei: filha, você quer alguma coisa, quer ajuda? Eu não sei o que dizer. Aí eu fui, encontrei com ela, falei: não quero falar nada, eu só queria que você me desse um abraço. Ela botou a cabeça aqui, ela é pequenininha, abraçou, chorou. Deus te abençoe, fui embora. E depois ela comentou, isso aconteceu um tempo, ela comentou que foi o único alívio que ela sentiu em todo aquele processo, porque eu não orei, não profetizei, não falei, eu só fui o abraço do pai que ela não estava ali naquele momento. Mas é um insight que você, para ter, são 35 anos pastoreando. Então, para ter esse insight, tem que ter muita experiência, tem que olhar para a pessoa e dizer... Nesse episódio, é isso que eu vou fazer, é difícil. Nesse momento da minha vida, logo depois que a gente enterrou meu pai, que foi no Dia dos Pais, no domingo, Dia dos Pais, a gente foi pra chácara. E como meu pai era militar, isso foi noticiado em todos os jornais. Então, Datena, aquele outro Marcelo Rezende. Só para ajudar, né? Mas eles pegavam de maneira negativa, espremiam ali. Eu cheguei a ligar, como eu já estava dentro do poder público e o poder relacionamentos. Público, eu cheguei, gente, por favor, respeita a minha família. Trata como se fosse... Porque assim, não noticiavam a ocorrência do meu pai. Eles noticiavam, porque esse policial era próximo do governador, a polícia agiu. Será que se fosse um outro policial agiria da mesma maneira? O Marcelo Rezende... Eles querem vender, né? Eu respeito a memória do Marcelo Rezende, né? Mas ele chegou um dia e falou assim: como que um policial militar pode estar numa moto daquela? Que era uma moto importada. Aí eu liguei, eu falei: olha, se ele fizer qualquer tipo de insinuação desse nível, eu vou processá-lo e eu vou pra televisão também. Porque essa moto não era do meu pai. Essa moto era minha. E ela tá no meu imposto de renda, eu tenho um salário e eu comprei ela. Então, muitas vezes a imprensa acaba sendo injusta e cruel sem saber que ela tá afetando e machucando alguém. A famosa empatia, né? Que as pessoas acabam esquecendo. Ela pode... Eu faço parte hoje de uma TV chamada Rede Mais Família, Canal 36. E eu tenho um programa lá e participo de outros programas também. E eu sempre digo para as pessoas que é muito bom ter uma TV como aquela que prega o dia inteiro coisas boas, independente de ser evangélico ou não. Porque hoje é uma latrina mental. Pelo amor de Deus, as pessoas gostam, né, da desgraça. Mas enfim, teve o apóstolo estava falando, né, desse episódio que o apóstolo abraçou ali uma irmã. E eu me lembro que eu estava na chácara, chegou um pastor para nos visitar. O pastor entrou com a Bíblia debaixo do braço e eu estava naquele momento, não quero nem ver esse cara. Porque tem uma coisa, eu vou falar para vocês, não me corrijam, tá? Mas tem uma coisa em velório de crente que é complicado. Não sei quem inventou e por que as pessoas sentem no coração de pegar o violão e começar a tocar louvor. Os louvores que tocaram no velório do meu pai me marcaram de uma tal maneira que até hoje, se eu escuto, eu começo a chorar. E eu falei: ele vai querer louvar, vai querer falar alguma coisa. Mas aquele pastor foi tão sábio, apóstolo, que ele chegou, ele sentou na sala e a gente tem que servir café, aquela coisa toda. Ele falou: não. Assim como aconteceu com o Jó, quando ele estava deitado, os amigos chegaram, olharam para ele: só vim aqui chorar com você. Eu não tenho nada pra falar, porque eu não tenho o que falar pra vocês. Sim. O que eu pudesse falar, vocês já sabem. Ou então chega pra você e fala assim: ai, meu filho, entenda. Ele era tão bom que Deus levou ele pra lá. Isso é a frase chega até a arrepiar. É a frase mais horrível que existe. Ou é a vontade de Deus. Tudo bem, nada acontece e Deus não permite. Mas como você vai falar que é a vontade de Deus no momento que a pessoa tá tão fragilizada e doendo tanto por ser a vontade de Deus? A gente entende. Mas quando ele falou aquilo, ele falou: eu não quero falar nada, eu só quero vir aqui, sentar com vocês. Eu amava a vida do pai de vocês, eu amo a vida de vocês. Eu vim aqui chorar com vocês. Só isso. Acabou. A melhor coisa que tem. Posso fazer uma oração? Claro, fez uma oração, foi embora. Aquilo me marcou tanto que eu nunca vi, nesse momento, eu não tinha visto ainda alguém tão sábio como o pastor Toninho ali, da Igreja Deus de Maravilhas. Um branquinho, baixinho? De cavanhaque. Eu conheço a meia dúzia de pastor. E o filho dele também é pastor, né? O Antônio Paz, né? Eu não conheço o Antônio, só conheço o pai. Tá em Orlando agora. Eu conheço uma meia dúzia de pastor.
E ali, apóstolo, me marcou muito, enfim. E como você saiu desse tobogã? Porque assim, é importante dizer para você que está em casa, que está assistindo esse podcast, nós estamos ouvindo a história de uma pessoa bem-sucedida, um lutador, uma pessoa que vivia com o salário de um pai que era um funcionário público, um militar, com 2 irmãos caçula, sempre mesmo com a presença do pai tendo esse papel, passa para ser um auxiliar no ministério, no serviço público, em 2 funções de total articulação, pelo que ele falou, que é uma escola, você lidar com, nem que seja abrir a porta para um prefeito todo dia e fechar para o outro, é uma articulação, ele aprendeu isso, e agora no melhor momento da sua vida, seu pai falece de forma vituperante, e ele se torna uma pessoa sem equilíbrio, perde o norte e vai lá no fundo do poço. Será que essa pessoa pode superar isso? Como superar? Vamos ouvir. César Azevedo contando para você a história de superação. Bom, aí, fiquei 2 anos sem andar de moto, né, porque meu pai... E eu me culpava, apóstolo. Eu imagino. Eu que dei a moto, eu que emprestei. Por que eu emprestei? Eu cheguei a falar, eu matei meu pai. Era muito... E eu olhava, às vezes, não tinha nada a ver. Mas eu olhava para meus irmãos, para minha mãe, da forma que eles olhavam para mim, eu falava, eles estão me culpando. Eu estraguei a vida de todo mundo. Foi uma loucura. Isso levou um tempo para eu... Imagino. Mais de ano, para eu poder tirar isso da minha cabeça. Como você acha que foi o mindset, o momento desse upgrade para você sair desse estágio de sentir acusado, de sentir culpado, para dizer, não fui e eu tenho que celebrar o que ele me ensinou, honrar o que ele me ensinou e continuar seguindo? Apóstolo, eu, como tudo na minha vida, eu acho que você precisa de tempo para digerir e nada... do dia para o outro. Do dia para o outro é um milagre, né? De processos como esse. Claro, a gente acredita em milagre, pelo amor de Deus. Claro, claro. Mas nada é virar a chave. Então foi um processo de eu entender, escutar outras histórias, aprender, participar de grupos de pessoas que passaram por algo semelhante ao meu, conversar. Eu lembro que eu cheguei para um pastor amigo meu e falei assim, eu não consigo mais ir na igreja, cara. A igreja me faz mal. Falei, pelo amor de Deus, César, como assim? Não é Deus, não é isso. Mas... A memória do meu pai me machuca. Me machuca. Ele falou, faz o seguinte, vai numa igreja que ninguém te conhece. Que ninguém conhecia seu pai. Eu comecei a frequentar outras igrejas, que eu entrava, saía, igrejas grandes, sem ninguém me conhecer. Porque eu não queria ninguém me abraçando. E aí, como você tá? Ou alguém fala, eu lembro do seu pai. Naquele momento eu não precisava, não podia. Sim. E o trabalho, né? Trabalhando bastante, a família, meus irmãos. Eu vendo a melhora da minha mãe. Eu vendo a melhora dos meus irmãos, conseguindo ajudar minha mãe. Poxa, minha mãe ficava em casa. O que a gente fez? Compramos uma van escolar para minha mãe poder ocupar a cabeça. Quando eu vejo que a mãe para de ficar em casa naquele sentimento, né, de uma deprimido. Mulher a vida inteira só no lar, né? E até hoje minha mãe é ativa, mas naquele momento ela vivia. Minha mãe não sabia tirar dinheiro do banco. Eu lembro que fazia uns meses que minha mãe morreu, e eu até de maneira injusta, porque a gente acaba sendo injusto às vezes. Quebrou o portão da casa dela, né, o portão. E ela me ligou, porque seu pai estivesse aqui. Eu falei, mãe, ia mudar o quê? Não ia quebrar o portão? Para de chorar, meu, levanta a cabeça, vambora. Até hoje minha cunhada é carioca, ela fala assim, Anitta, o André conhece a Anitta, fala, o Cezinha é o filho escroto da família, porque tudo com ele é na base da porrada. Eu falei, não é na base da porrada, porque às vezes a gente tenta ser objetivo e mostrar que a gente tem que pensar de maneira fácil como sair do problema. Mas, apóstolo, aí eu... tive a minha primeira filha também, a Catarina, e é uma coisa muito doida, porque até hoje, nos momentos que eu tenho problema na minha vida, eu não sinto muita falta do meu pai. Isso vai fazer 10 anos que o pai faleceu, agora em agosto. Mas quando eu tô em momentos bons, momentos de conquista, de vitória, eu sinto muita falta do meu pai. Porque eu queria que ele visse ou participasse da compra de um carro novo, de uma viagem, de um nascimento de um neto, de uma promoção, ou com meu pai... Eu sou político, né? Eu gosto de política e hoje eu posso dizer que eu sou político por influência do meu pai. Meu pai era apaixonado por política. Claro. Fazia sempre campanhas eleitorais. E nesse momento da minha vida que eu tô mergulhando na política, eu queria muito que meu pai participasse comigo nesse momento. Você sabe que... Eu não sei se você chegou a fazer terapia ou no psicólogo. Faço até hoje. Eu sou terapeuta, sou psicanalista também. Pastor, inclusive, que é o meu terapeuta. Pastor Ronildo. Eu sou dessa linha também, eu estudei isso. Eu não clinico. Eu faço mentoria só. Eu não clinico, porque para mim foi uma ferramenta para fazer o que eu faço
com as igrejas que eu atendo, os pastores, e bom, estou aqui para falar de mim e falar de você. Mas uma coisa que eu digo sempre para as pessoas, que a melhor forma de você alavancar alguém do abismo para um outro nível com relação à perda de alguém, é você não falar da pessoa como alguém que partiu, mas falar da pessoa como um legado deixado. Então assim, o meu pai era assim, 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 esse era o defeito. Qual a coisa boa? Meu pai me abraçava. Pai, lembra que seu pai está te abraçando agora. É isso. Lembra que ele te ensinou isso, valor. Isso vai fazendo você lembrar dele como uma memória afetiva boa. Seu cérebro vai dizer para outro neurônio, apaga essa sombra e joga a luz aí, porque esse é o caminho. Acredito muito nisso. E até, apóstolo, bom, a gente acredita na salvação, Claro. na vida eterna, óbvio. Claro. Mas ninguém sabe como vai ser lá, evidentemente, porque aquilo que nós imaginamos... 100% só ele. São de revelações que... Então eu acredito que de alguma maneira, sei lá, não sei nem se é certo ou errado, meu pai sabe as coisas que acontecem aqui. E eu vou me encontrar com ele... Espero demorar para me encontrar com ele. Não vou teologizar o que você está dizendo. Mas de alguma maneira, eu acho que quem tá... Depois que você chegar lá, vocês vão celebrar. Vocês vão celebrar isso. Eu espero que demore para eu reencontrar meu pai. Sim. Não gostaria que fosse amanhã. Melhor esperar um pouquinho. Que Jesus volte antes e aí o arrebatamento aconteça, aí ok. Todo mundo vai para lá. Se for coletivo, eu topo. Mas se for individual, eu prefiro demorar uns anos aí, umas décadas, porque eu até acho que tem muito para viver. Claro, claro. Mas acredito que isso começou, meu pai vai estar lá, Deus cuida da gente. Aí você começa a ver em pequenas coisas na mão de Deus. Aí você fala, puxa, eu não sei por que Deus preferiu fazer dessa maneira. Eu não sei qual foi e qual é os propósitos de Deus, mas a gente sabe que a vontade de Deus é perfeita e é agradável. Vou te fazer uma pergunta. E eu tenho que concordar com isso. Eu vou te fazer uma pergunta que eu li num filósofo cristão. Ele era francês, mas vivia nos Estados Unidos. Que ele disse o seguinte: existem pais tão bons que precisam morrer para os filhos se tornarem iguais. Isso é pesado. Na luta, quando a gente fala isso é pesado na luta, que isso é impactante, isso é forte. Eu fiz Kung Fu muito tempo. Então o apóstolo sabe, estamos em casa. O que eu tô querendo dizer com isso? Quando eu li isso a primeira vez, eu não me lembro agora, estou tentando lembrar o nome dele, que eu sou péssimo com o nome. Eu entendi que, assim, às vezes o pai que abriu a porta, o pai que indicou, o pai que cuidou, cria uma relação paternal tão poderosa, mas tão aprisionável, ou tão fechada, que dentro da... Por exemplo, eu tenho 50 anos. Eu tenho 4 filhos. Tenho um de 25, um de 19, um de 12, e tenho a minha menina que eu criei de 23, que já me deu 2 netas. Todos formados já, tá? Já, todo mundo caminhando. Passou a parte difícil. Mais ou menos. Aí o que acontece? Filho criado, trabalho dobrado. Você vai chegar lá, fica tranquilo. O que acontece? Eu tenho uma dificuldade hoje de lidar com o Miguel, que tem 12 anos. De não ser o moderador da vida dele, no sentido de aprisioná-lo. O mais velho, eu arrumei a mala, botei na porta, falei, aluga a casa e vai. E aí, por quê? Porque ele chegava e me dizia, pai, eu quero fazer isso. O que é isso? Mas o mais novo, ele não pergunta igual os antigos. Pai, eu quero fazer. Pai, tô fazendo isso aqui. Aí ele me mostra, eu fico olhando, que é esse aqui. Aí ele me mostra, eu fico olhando e falo, o que é isso, filho? Assim, não é porque eu não sei o que ele está fazendo. Então, às vezes, eu me preocupo. Depois que eu li sobre essa filosofia, eu tento muito tomar cuidado para não ser... e no mundo espiritual é assim. Eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns políticos na minha vida. Eu não sou muito experiente nesse assunto, mas algumas coisas eu fiz. E eu ajudei muita gente a chegar onde chegou. Hoje eu entendo que era mais uma mentoria, mais uma revelação de Deus, uma graça para indicar o caminho. Mas eu tinha um defeito muito grave. Por exemplo, eu conheço o André. Eu ajudei o André. Fui eu que disse isso para ele. Quer dizer, eu não tinha que dizer isso. Quem tinha que dizer que eu fiz foi o André, não eu. E eu não falava isso com maldade. A minha forma de falar, né, era uma forma de dizer assim, poxa vida, que eu consegui ajudar alguém. Quando falamos do Mondonese, foi calouro nosso. Então, assim, eu já estava no diretório quando ele chegou. Então, tem toda uma história aí contada. Mas eu falava isso e parecia que eu estava querendo o louro do que eu fiz. Hoje eu entendo isso.
Então, na paternidade espiritual, você tem que aprender isso. E eu aprendi isso na paternidade espiritual. Que você tem que valorar o que você fez sem falar. E às vezes tem pais que têm dificuldade disso. Você está fazendo isso por quê? Ele quer o teu sucesso. Eu não sei se foi o teu caso, mas eu senti aqui no espírito de falar sobre isso. Ele, de certa maneira, comemorava, mas podaria. Entende? Fica parecendo que você está debaixo de uma coisa que não é você. E às vezes Deus precisa que a pessoa seja ela. Se Abraão não morre, Isaac não é Isaac. Não adianta. Isaac nunca será Isaac com Abraão vivo. Verdade. A gente tem que entender isso. Se Jesus não morre, nós não seríamos filhos. Justo. Então, eu acho que dentro do perfil que você está me falando aqui, fazendo uma análise rápida dessa história sua com seu pai, talvez Deus tenha recolhido ele para que você, com a sua liberdade, pudesse chegar mais longe de onde ele chegou com os princípios que ele te ensinou. Acredito nisso, né? Porque o meu pai sempre foi uma pessoa muito exigente. Ainda mais comigo. No mundo de hoje, então? Não, que era o filho mais velho. O que eu mais escutava, você tem que ser exemplo para seus irmãos. Já fui castigado por besteira que meus irmãos fizeram. Isso pra mim sempre normal, foi... né? Pô, mas eu também fui mais eu velho. Nem tava lá. Por que eu tô tomando? Porque você tinha que estar junto, tem que estar cuidando. Você é responsável por eles. E talvez também, apóstolo. A sina do filho mais velho, senhor. Mas também, como Deus sabe tudo o que faz, evidentemente Sim. É perfeito. Meu pai me preparou também, inconscientemente, para o momento que eu tive que assumir a família. Ser um ponto de referência. Hoje, meus irmãos, cada um tem a sua vida, enfim. Mas ali, foi um divisor de águas na minha vida, né? Aquele trauma, aquele momento que eu passei com meu pai foi um divisor de águas e eu mergulhei no trabalho. E aí, só voltando um pouco, num período que eu vivi no meu ministério, na igreja, eu escutava muito, olha, Deus te chamou para ser pastor. Aquilo para mim sempre dava um nó na minha barriga, que é uma baita de uma responsabilidade. Meu é Deus nada, pastor é tudo vagabundo. Eu não falaria isso. O apóstolo que tá dizendo, não sou eu. Eu me responsabilizo pelas pessoas da luta, viu? É o que as pessoas dizem, né? Que pastor não faz nada, é vagabundo. Tô acostumado. Não só isso, a responsabilidade que o pastor tem de pastorear, a responsabilidade que tem sobre as ovelhas, é algo que para mim me intimidou. Eu imagino. E aí, eu descubro, e uma vez eu escutei uma pregação e tal, e eu descubro que o meu chamado é servir, mas não na igreja. É um serviço público. É o serviço público. Seu chamado é para o reino, não do reino. Exatamente. Né? E isso para mim, assim, bateu muito no meu coração isso. Eu falei, pô, essa pregação veio para mim e eu vejo que o meu sacerdócio, claro, não tô falando que eu não vou estar na igreja, óbvio que não, mas é servir no público as pessoas. Eu sou um social-democrata, apóstolo. O que é um social-democrata? E eu acredito que todo cristão deveria ser social-democrata. Eu respeito quem não é. Mas por quê? O social-democrata, ele tem como objetivo a ação social, cuidar da viúva. Né? Não é bíblico isso? Né? Sim, Tiago. Nosso. Tiago. Então nós temos que cuidar do social. Mas a gente tem que ter responsabilidade também com o fiscal, com a economia. Que esse é o social-democrata. É o cara que ele tem um objetivo que é cuidar do social, mas ele é responsável do ponto de vista econômico. Não é aquela extrema esquerda maluca que engorda a máquina pública, faz ações sociais e não está nem aí com a economia, com a vida financeira do país, da cidade ou do estado. Posso te dar uma definição que o Clóvis me deu disso uma vez? Eu estava sentado numa reunião na Secretaria de Tecnologia, o Hermes Capaz era o deputado federal e era secretário, e ele foi participar da reunião com a gente, e eu estava lá naquele dia, e o Covas falou, eu sou um social-democrata porque eu não faço assistencialismo. Eu crio cultura social para tirar as pessoas do abstracionismo. E quero que vocês entendam uma coisa. Democrata não é ser só quem deixa o outro falar. É uma forma de governar. É isso. O Covas é o... Então, assim, para mim é o resumo do resumo. Então, quando eu digo isso, eu me qualifico como... O Bruno falou isso na campanha passada e é muito... As pessoas às vezes não entendem porque nós estamos vendo uma realidade política no país e no mundo de radicalismo. Eu sou contra o radicalismo. Mas o Bruno falou, eu sou um radical de centro. Porque o Bruno é um centro-esquerda. Ricardo tá nessa pegada também, né?
O Ricardo tá nessa pegada, mas eu vejo o Ricardo um pouco mais conservador do que o Bruno. Por causa da idade também. Eu acho que perfil também. Idade também. Então, idade, mais talvez. maduro. Quando eu ficar um pouco mais velho também, tem coisa que você não vai abrir mão um pouquinho mais. Tem coisa que com o tempo você não abre mão mais de forma nenhuma. Mas você sabe que o Bruno, mais novo tudo, ele tinha algumas pautas... Ele era político sensacional. Não, tava no DNA, no pedigree dele, né? Cresceu no Palácio do Governo do lado do Mário Covas. Você sabe que eu acho que talvez seja uma bobagem que eu vou dizer, não sei. Eu não tenho tanto conhecimento em política assim. Mas acho que o Bruno foi o verdadeiro herdeiro, né? Do perfil político do Mário Covas. O Bruno foi o único herdeiro do Mário Covas. Todo respeito ao Zuzinha, que é meu amigo, que é filho do Mário Covas, foi vereador. Não tem mas como o Bruno, não tem como. Eu acho que o Bruno honraria carregar Covas no nome. O Bruno ia ser presidente da Essa República, apóstolo. Eu tenho muito... Porque o Bruno era um cara respeitado por onde quer que ele passasse. E ele passava eu não uma concordo com você nessa questão Não? de chegar à presidência da República. Eu acredito. Mas acho que ele seria um dos políticos do alto clero do Senado brasileiro. Mas presidente não. Você acha que não? Não. Não acredito. Bom, não vou discutir isso. Não desmonta a minha... Acho que ele era sensacional, mas não tem esse perfil. Eu acho que como executivo, ele era um péssimo político. E como político, ele era um parlamentar, vamos dizer assim, ele era um ótimo executivo. Entende? E eu acho que o cara, para ser presidente, ele tem que ser um ótimo executivo e um mediano político. Porque ele tem agentes para fazer isso. Olha, eu concordo com o que o apóstolo está falando, mas depois do Fernando Discordo Henrique... também. Não, mas depois do Fernando Henrique não tivemos nenhum exemplo de uma pessoa como o que o apóstolo está dizendo. Mas, o que eu posso afirmar aqui Tivemos, por exemplo, o presidente Lula, extremamente político e um péssimo executivo. É isso. Né? Então, assim, a gente E tem aí, esses polos. Sem querer... O próprio Bolsonaro... Extremamente executivo e péssimo político. Político. Então, sem assim, criar polêmica. tem que criar... Um equilíbrio. Não, aqui, no nosso podcast é para falar o que a gente pensa mesmo, né? E, aliás, quanto mais esdrúxulo for, mais viraliza, é melhor. É porque a gente tem que ser verdadeiro, falar o que pensa, né? Estamos aqui para isso. É então, isso. assim, eu penso que... Eu não quero entrar na questão de discussão política, porque aqui eu não sou político, né? Eu sou só um entrevistador bem amador ainda, que eu estou começando. Mas eu entendo que essa construção é muito difícil. Eu conheci 2 políticos na minha vida que me marcaram muito, como pessoa. Um frequentava a minha casa do meu pai, a gente estava muito próximo, que foi o ACM. Para mim... Se São Paulo tivesse... Antônio Carmalhães. O vô. O Neto. vô. O Neto também eu conheço. Mas o Neto é outra relação. Se nós tivéssemos em São Paulo, há 20 anos atrás, um ACM... Ah, sem dúvida. São Paulo seria, sem sombra de dúvida, maior do que Manhattan. Assim, porque ele tinha um perfil executivo muito brutal. Assim. Ele realmente realizava... Pra você ter ideia, eu morei numa cidade chamada Pau-Brasil, Bracamacã. A gente passava, quando chovia, 3 dias para chegar na outra cidade. Uau. Ele fez a pavimentação daquele lugar. Isso fazem 40 anos. Até hoje nunca teve um remendo. Ô, louco. Sério? Sério. O cara era bom. A gente teve um Ele prefeito era muito focado. Acho que o mais perto, nesse sentido, que eu vi em São Paulo foi Maluf. Fora disso... Pô, eu não vi nenhum outro parecido. Não com esse perfil. Eu vou o Kassab era então, eu vou pouco tirar, próximo disso. Eu vou tirar o Bruno. E o Mário Covas, que eu acho que... O Mário Covas é... Ele era 10 vezes melhor que o Fernando Henrique. Qualquer pessoa. Ele era 10 vezes... Não é porque morreu, não. Não, porque ele era 10 vezes melhor do que o Fernando Henrique. Se ele não Henrique. tivesse morrido, ele seria o sucessor do Fernando Henrique. Não, seria o presidente. Outra situação. Sim. Mas eu vou tirar o Bruno, porque o Bruno era um amigo pessoal, foi meu líder político. Mas eu vou tirar. Mas é panelinha já, é panelinha. Aí já é panelinha. Mas sabe outra pessoa, um outro líder paulista, que eu sempre admirei, eu gosto muito, infelizmente já não está tão atuante, o José Serra. Eu acho um executivo muito bom, mas não acho ele tão habilidoso político. Mas eu vou dar um exemplo atual, que o apóstolo disse de você conseguir equilibrar o executivo com o legislativo. Vou dar o exemplo do governador Tarcísio. É um executivo muito bom. Tá fazendo bem. Mas o que ele fez? Que isso eu achei muito... Desculpa a palavra, não vulgarizem, muito malandro da parte dele. Ele trouxe o Kassab para ser o político dele. Sim. Que é um habilidoso demais. O Kassab é o monstro da política. Eu posso te falar uma coisa? Gente, isso aqui
Não tô voto nenhum deles, tá? Não tô fazendo campanha pra ninguém. Não tô fazendo Política campanha. que é ele. Se você quiser, eu vou estar nessa câmara aqui com o meu diretor. Se você quiser, vota nele, faz campanha com ele. O meu deputado, todo mundo sabe quem é. O problema é dele, mas eu vou dar minha opinião, já que eu tava falando. Começa a futucar esse assunto. Vai que vai. Fica até É às igual cinco- futebol, vai, é igual cinco- futebol. É igual 5 futebol. horas de gravação. Mas eu acho, eu não tenho relação pessoal com ele, eu nunca tive relação pessoal com ele. Tarcísio ou Kassab? O Kassab. O Tarcísio, nós tivemos um trabalho em conjunto quando ele trabalhava em Brasília, para o outro partido. Na época do DENIT. Então, assim, eu acredito que o Kassab foi e é o melhor político do estado de São Paulo. E um ótimo executivo. O que eu acho que ele equivocou-se foi na assessoria. Ele começou, quando ele saiu do executivo, e ele começou a entender que ele colocou no executivo de forma errada algumas coisas, ele percebeu. Se ele tivesse percebido... Eu tenho um amigo pessoal, amigo mesmo, que é da cozinha dele. E ele me disse uma coisa um dia, que na conversa entre eles, se o Kassab tivesse percebido o que era ser o político que ele é hoje, quando prefeito de São Paulo, ele seria o presidente da República. Não, porque sem ele dúvida. é muito, e é bom discurso. Ele não é ruim de fala. Não, ele é hábil. O Kassab é meu amigo. Eu tenho uma boa relação com o Kassab. Meu não é, mas... Eu tenho, é um amigo pessoal. Não é porque ele nunca quis ser e não precisa de mim nem pra ser amigo meu, Não, mas... achei ele fantástico. Na minha trajetória... Achei ele fantástico, Vou fazer de um paralelo, verdade. depois a gente volta pra política. Na minha trajetória, quando o Bruno Que é o objetivo do podcast. Vamos embora. Quando o Bruno vira vice-prefeito, e ele é secretário de subprefeituras também, ele me chama e fala, Cezinha, você é um cara que tem currículo capacitado, eu preciso que você me ajude agora na prefeitura. Então eu falei, mas o que você tem pra mim? Ele falou, quero que você seja chefe de gabinete da Secretaria de Subprefeituras. E aí a gente reestruturou. Aí, nesse momento, eu trouxe o Alexandre, o Modonese me levou pro IPEM, aí eu trouxe o Modonese pro grupo do Bruno. Eu apresentei o Modonese pro Bruno. Você que deixou ele na cadeira, então? Não, é competência do Modonese, ele é um técnico, mas eu apresentei ele pro Bruno porque o Bruno era meu amigo pessoal. É bom saber disso. E aí eu trouxe o Modonese, o Fábio Lepic, uma turma pra próximo do Fábio Bruno. Augusto Martins Lepic. Que é... Direito Mackenzie. Que é da sua Ex-presidente faculdade João Mendes também. Júnior. E aí, Apóstolo, a gente começa a trabalhar aí diretamente com o Bruno. E aí eu fui chefe de gabinete da Secretaria de Subprefeituras, reestruturamos, porque quando nós herdamos, eu sei que está na moda, a classe média, os jovens, está na moda defender quem dá bolos por aí, mas quando a gente herdou a Prefeitura de São Paulo da esquerda, do Haddad, a gente pegou terra devastada, eles tiveram a capacidade de queimar HDs de computador, sem compromisso nenhum com a cidade. Cidade quebrada, enfim. Não vou falar o que eu sei. Aí da Secretaria de Subprefeituras, eu fui chefe de gabinete da Secretaria da Casa Civil. Aí o João Dória renuncia e vai Pro governo. disputar o governo do estado. O Bruno assume a prefeitura e vira o chefe de gabinete do prefeito. E aí, chefe de gabinete do prefeito, quem conhece a estrutura, é o melhor cargo, porque você não assina nada, porque o chefe de gabinete não é ordenador de despesa, não assina contrato nem nada, e você manda pra caramba, porque é o prefeito falando, você manda na prefeitura inteira. Mas eu assumi, aí eu fiquei 3 ou 4 meses só como chefe de gabinete do prefeito, a gente fez todas as nomeações, o Bruno estruturou o governo dele, e eu assumo a Secretaria de Gestão Municipal, porque nós passamos a primeira reforma da Previdência Municipal. Foi a primeira experiência que eu tive de coordenar um processo grande dentro da cidade. Eu sou o coordenador. Então, eu negociava com o sindicato, com os servidores públicos e com a Câmara Municipal. Teve um dia, na votação, final de dezembro, perto do Natal. Eu tive que sair da Câmara Municipal, teve manifestação. Vocês vão lembrar, foi um dia que os manifestantes derrubaram as grades da Câmara, quiseram entrar. Eu tava lá. E você estava manifestando? Não, mas eu tava na Câmara. Senão o Apóstolo ia me pegar aqui agora. Não. E eu ali, o presidente da Câmara era o Eu sou a favor da privatização. Eu também. Né? Eu sempre fui. Eu sou um cara que, quando a gente fala de economia, eu sou um cara liberal. Enfim. Eu estava ali... Eu gosto da economia mista. O Milton Leite ali, eu falei para ele assim, presidente, deixa que eu saio lá. Eu tô acostumado com luta, eu gosto de luta. Deixa que eu saio lá, vão me dar um soco, eu vou ficar com o rosto machucado, vai sair no jornal, a opinião pública vai ficar do nosso lado, vamos ganhar a galera rapidinho, vamos matar eles. Politicamente falando, ele falou, você tá maluco? Você sair lá, os caras vão te matar lá fora. Não sair vivo. Me colocaram no porta-mala
de um carro de um vereador para eu poder sair da Câmara Municipal. Olha que bizarro, mas foi super divertido, enfim, virou piada depois. Aí de lá eu assumi a Secretaria de Licenciamento, em 2019, janeiro de 2019. Licenciamento, urbanismo. Pude fazer uma revolução na liberação de alvarás da cidade, combater corrupção. Fui ameaçado de morte. Trabalhei muito nessa área quando o Sábio era prefeito e o Serra. Tinha uma empresa nessa área. É mesmo? Foi quando o Leozinho chegou dos Estados Unidos e foi trabalhar comigo. O Leozinho, meu amigo. Tinha 5 escritórios. Então só, o apóstolo só sabe engenheiro o que é. 47 com o Nextel 1000. Então o apóstolo sabe o que é a estrutura, Sei. esse organismo dentro da prefeitura. Eu não conheço muito, mas alguma coisa eu ouvi falar. Apóstolo, eu cheguei a receber ameaça de morte da minha casa, com foto da minha filha. Eu tive que... Aí foi aí quando eu procurei o Bruno, não tá dando, olha isso que tá acontecendo. Você mandou eu moralizar a coisa, agora você me ajuda, velho. Pelo amor de Deus. Ele falou, não, calma aí. Aí eu andava com escolta policial, querendo colocar colete à prova de bala. Foi um momento... Mas eu gostei daquilo, sabe? Te dar aquela quando você adrenalina. faz o que você acredita, o que é certo. E você passava, tô num filme dos Estados Unidos aqui, olha que legal e tal. E você começa Falando de a dar licenciamento, o referência. que você tá achando dessa retomada de levantar a mesa e cadeira em São Paulo que tá acontecendo, somente na região da Zona Sul ali? Levantar mesa e cadeira? É, porque antigamente tinha acabado isso. Agora voltou de novo. Os caras chegam no bar, não dá nem multa, já sai recolhendo tudo. Olha, apóstolo, Eu sei que o processo ficou digital, eu tô fora disso há muito tempo. O que acontece? Mas eu, por exemplo, eu fui procurado essa semana por um grupo de 8 numa rua só com o mesmo problema. Então, isso daí é um processo de licenciamento das subprefeituras, não da Secretaria de Licenciamento, né? É as TPUs. Ainda tá ligado à prefeitura local? A subprefeitura, a Ok. prefeitura regional. Mas eu acredito que existem posturas municipais, a gente tem que seguir. O que a gente tem que trabalhar é para mudar essas posturas municipais. Eu sou contra você não deixar você ocupar a calçada, desde que a calçada consiga respeitar o espaço para o pedestre e para o cadeirante. Sim. 1,10. E se a gente passou... 1,20. Se a gente passou por um período de pandemia, e o que a gente aprendeu na pandemia? Quanto mais as pessoas ficarem fora de lugares fechados, é melhor. A Covid está controlada, mas a gente tem influenza que voltou, H1N1. Então, quanto mais poder ficar na rua, na calçada... E, pô, eu vou falar uma frase aqui, as pessoas falam que eu sou meio maluco, é uma frase um pouco esquerdista que eu não sou. Mas cultura também é ocupação da rua. Sim. De maneira regrada. Não, é uma forma de você... É uma política pública. Política pública, é uma política cultural. Eu na minha época era 1,10, por isso que eu falei, quando a gente fazia o alvará, a gente fazia o desenho, era 1,10 e tinha 1,40 com desvio. É que como é hoje? É 90 centímetros pro cadeirante. Sim. E mais 30 pro Ok. pedestre. Era 90 centímetros mais 20 20 pra gente deixar o espaço. E aí, apóstolo, eu me dediquei, né? Aí coordenei... Acho que eu fiz mais de 1.000 TPU em São Paulo. Uau, bastante mesmo. Alvará mais de 4.000. Ia dar um título de campeão pra Mais ti. de 4.000 eu fiz. Na Secretaria de Licenciamento, eu pude conhecer todo o mercado imobiliário de São Paulo. Hoje são amigos, as grandes incorporadoras viraram meus amigos. Isso é bom. Tem me ajudado bastante. E eu parti... Você começou a conhecer também a cidade, né? Porque eu, Apóstolo, nessa posição, prefeituras. nessa posição de licenciamento, você entende o barzinho do seu Zé lá em Pedreira, Joba Rural na Zona Norte, Pedreira na Zona Sul, lá no fundão da cidade de Tiradentes, e conhece também o barzinho da Vila Madalena, do Itaim Bibi e da Rua Jardins. Apóstolo, Se é que eu tô falando uma coisa certa aqui. Da Secretaria de Subprefeituras, que eu pude começar a conhecer a cidade. E como que a cidade é complexa. 11,5 milhões de pessoas. Mais de 1.400 favelas. 474 mil famílias no déficit habitacional. Sabe? A gente saber que quem mora na periferia vive 11 anos a menos do que quem mora no centro expandido. É cruel. Sim. Mas o que acontece? Eu descobri que na cidade de São Paulo tem 2 barragens de água. Eu pude conhecer tribo indígena. Sim. Você fala, cara, isso tá muito longe da minha realidade, mas isso é a realidade. E tá em São Paulo, né? E tá em São Paulo. Gente, nós estamos aqui com o nosso querido César Azevedo, falando para você da vida dele, da história dele, da superação com o seu pai, do falecimento do seu pai, tudo que ele enfrentou. E nós estamos chegando para o final do nosso programa. Acabou caminhando para o caminho da conversa política, porque ele está enfanhado nisso, a história de vida dele está conectada com isso. E nós temos que liberá-lo, porque o homem está com uma agenda muito concorrida, né? E nós somos só um pedacinho assim Não fala isso, por do favor. que ele está passando. E ele tem que sair daqui a pouco da gravação aqui do nosso podcast, mas eu gostaria muito que você
prestasse atenção nas próximas palavras que ele vai dizer, que ele vai entregar. Ele é pré-candidato a vereador da cidade de São Paulo, quando estamos gravando esse programa, do MDB. União Brasil. União Brasil, que era o antigo MDB, né? Antigo PMDB, Democrata? Do DEM? É. Então tá vendo como eu estou informado? Eu estou totalmente atualizado. Mas tá no mesmo campo político, tá ok. Tá na mesma esfera. Ele é candidato a vereador pela cidade de São Paulo, que só para você saber, é a quarta maior do mundo. E ele vai falar com você agora, como pessoa, do que ele acha que você pode fazer, aquilo que ele quiser dizer. Temos alguns minutos, quero que você preste muita atenção, não saia até o final, porque tem mais uma mensagem para você. César, é contigo. Apóstolo, para concluir, contei um pouco aqui da minha trajetória na prefeitura, assim, pelo lado do Bruno. E nesse momento, eu era filiado ao PSDB até abril, começo de abril. Quando eu vejo que o PSDB, ele toma um rumo de estar com a Tabata do Amaral, nenhuma crítica à Tabata, respeito. Todas as críticas à Tabata. Não, mas eu respeito. Nós somos adversários, mas eu respeito. Mas quando parte pro rumo... Posso te corrigir? Lógico. Respeitar não significa conviver para a coalizão. Tem gente que eu respeito, mas não senta na mesma mesa comigo nunca. Por isso, apóstolo, que quando eu vejo que o PSDB toma esse rumo, e eu acredito que o legado do Bruno Covas, a continuidade daquilo que vem sendo feito na cidade de São Paulo é com o prefeito Ricardo Nunes, que eu me desfilio do PSDB e procuro um outro partido que acredita no projeto do Ricardo Nunes. E fui convidado pelo vereador e presidente da Câmara Municipal, Milton Leite, a ingressar no União Brasil. Conversei com meus pares, inclusive com o próprio prefeito Ricardo Nunes, para que eu pudesse fazer essa migração do PSDB para o União Brasil. Ele concordou, me deu aval, o Milton me recebeu muito bem, que é um grande amigo. E eu começo agora um projeto, tive que deixar a prefeitura no começo de abril, porque agora eu acredito que, como eu disse aqui, a minha vocação, o meu trabalho, o meu chamado é me dedicar para as pessoas, e eu gosto do que eu faço. Eu aprendi com o Bruno Covas que a melhor obra... Ele falou que ele aprendeu com o vô dele, né? Com o Mário Covas, que trabalhou, foi próximo do apóstolo. A melhor obra pública é aquela que diminui as distâncias. E quando a gente fala de diminuir as distâncias da desigualdade, é você trabalhar para melhorar a qualidade de vida de quem vive a cidade, quem mora na periferia, sabe, do mais pobre, do menos favorecido. E eu começo agora um projeto de pré-candidato a vereador, porque eu tive uma experiência muito grande no Executivo e acredito que eu consigo colaborar agora no Legislativo também. E essa construção tem feito com a formação de um grupo forte. Não defendo uma bandeira específica. O César é o candidato palmeirense. Embora isso é uma das maiores virtudes que eu tenho, que é ser palmeirense. Eu acho que eu vou ter que mandar ele embora do podcast. Começamos com uma divergência muito grande aqui, porque... Mas eu respeito, a aposta tá de verde. Eu tô de verde em homenagem a ele. Eu sou corintiano, rapaz. Enfim, eu sou um candidato que defende diminuir as desigualdades, trabalhar contra a intolerância, defender o menos favorecido, o mais vulnerável, o mais pobre. Então, essa pré-candidatura tem essa base, tem essa bandeira. E poder trabalhar para melhorar a vida das pessoas. Eu acredito que a religião, a igreja, ela chega onde o poder público não chega. E essa parceria que muitas vezes a gente faz entre o poder público e as igrejas consegue potencializar esse trabalho e fazer com que o resultado final seja ainda mais transformador do que já é. Só a igreja tem a capacidade de realizar a transformação na vida das pessoas. Não acredito que outro instrumento, outra política pública consiga fazer isso. Mas a igreja, sem essa parceria, ela acaba tendo menos força. Por isso eu quero deixar aqui, claro, eu como pré-candidato, apóstolo, tenho que pedir para me conhecer e se assim gostar, votar em mim lá na frente. Manda a rede social. Eu sou lá o César Azevedo, César Ângelo Azevedo, @CésarAngelAzevedo no Instagram. Mas eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês. Estudem muito bem quem vocês vão votar. Estudem muito bem quem vocês vão escolher para estar à frente, tanto do Executivo da Prefeitura, como também do Legislativo, da Câmara Municipal, a partir do ano que vem. Porque a gente sabe que é um ensinamento, está em Salmos. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, não é isso? Mas para que a gente consiga ter uma nação de baixo
ou que respeite os princípios cristãos debaixo da cobertura de Deus, a gente tem que saber muito bem em quem colocar para governar a nossa nação. E isso parte da gente. Eu acho que quem deixa de votar por não ter candidato, eu acho isso uma falta de inteligência. Ou, o que é pior, às vezes a gente vota num candidato por o voto... me fugiu a palavra, apóstolo, o voto... De cabestro? Não, quando você vota, não é revolta de protesto. O voto de vou votar no palhaço de circo por um voto de protesto. Gente, você tá pegando o seu direito de cidadão e jogando fora. A gente vive uma democracia que nós precisamos escolher quem vai estar à frente da gente. Independente hoje da realidade que nós estamos, eu quero pedir para você, ore por mim, ore pelo prefeito, ore pelo governador e ore pelo presidente. Independente da gente gostar ou não deles, cada um num campo, a gente precisa orar por eles, porque a gente precisa da cobertura de Deus para que a gente consiga governar e passar por uma crise, como a gente está vendo recentemente, essa tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul. É só Deus para nos ajudar a passar por esse enfrentamento e poder passar por essa crise. Estamos chegando ao final de mais um podcast Nuntes. Você ouviu a história do César Azevedo, mais uma história de êxito, de sucesso, um jovem que está dedicando a sua vida ao serviço público e agora colocando o seu nome para sua aprovação. Que você possa conhecer o melhor, sua rede social é César Ângelo Azevedo. César, nome ruim para botar em rede social de política, hein, irmão? É que o meu nome é César Azevedo. Então tira o Anjo do meio. É que é meu segundo nome. Ângelo, né? Mas você vai ser candidato? Não, é só César Azevedo. Então tem que botar César Azevedo na rede. Já tô brigando com o candidato daqui. César Azevedo. Procura César Azevedo que vocês vão me achar lá. É uma foto de um rapaz bonito. Não, aí bem eu afeiçoado, já discordo também. Nós já estamos um um monte de divergência diferente. Aqui. Mas é isso aí, gente. Foi muito bom papo. César, muito obrigado por ter vindo. Deus abençoe. Amém. Que Deus abençoe a tua trajetória. Amém. Abençoe a sua família. Te direcionando seus passos e te faça bem-sucedido. Vamos embora. Acabou nosso podcast. Deus abençoe. Fique com Deus. A paz e na graça do Senhor.